Aleluia! Glória a Deus. Mateus capítulo 4, nós vamos ler o versículo de 1 a 11. Nós estamos numa série Encontros com Jesus. Nós estamos falando de alguns encontros. Eu estava usando como base o Evangelho de João, mas hoje eu quero ministrar na tua vida um encontro de Jesus que João não diz, não conta, mas Mateus, Marcos, Lucas retratam esse encontro de Jesus. Mateus capítulo 4, o encontro hoje de Jesus é no mínimo sinistro, é com o tentador. Escutei um ai. Jesus se encontra com o tentador. Amém? Vamos junto? Preparados? Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Diga comigo, foi levado pelo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse-lhe: tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhes disse: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, venha com teu Espírito agora, falar conosco. Alimenta o nosso coração, alimenta a nossa vida. E em nome de Jesus, traz agora, Senhor, a tua palavra, de acordo com as nossas necessidades e de acordo com as revelações que o Senhor tem para nós hoje. Cerca esse lugar com os teus anjos, traz a tua paz, para que nenhuma palavra seja perdida, para que nós possamos guardar no nosso coração como tesouro, em nome de Jesus. Amém. Você diz amém? Os encontros de Jesus são incríveis. Primeiro ele se encontra, na nossa ordem, com Nicodemos. Falamos lá que necessário é nascer de novo. Depois ele se encontra com a mulher de Samaria, e ele a esperava, e rios de água viva fluirão dentro de nós. Amém, queridos? Depois a gente parou um pouquinho e falou sobre o Getsemane, aquela oração de Jesus, aquele momento que ele sorveu todo o cálice da ira de Deus, e graças a isso nós não temos mais nenhuma condenação, porque em Cristo Jesus nós não temos condenação. Amém? Depois nós falamos semana passada que Jesus foi visitar no tanque de Betesda, e lá ele encontrou um paralítico. Oh glória, amém? E todas as possibilidades foram revertidas. Deus é tremendo, né? E hoje eu quero falar com você sobre o encontro de Jesus no deserto. Se você olhar a sua Bíblia, logo no começo, logo no primeiro versículo, está escrito assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Esse então, é porque esse texto na verdade começa no capítulo 3. E o que acontece no capítulo 3? No capítulo 3 Jesus é batizado. E diz a Bíblia que quando Jesus está sendo batizado, uma voz aparece, e essa voz diz... Não, vamos fazer bonito, vai. E essa voz diz: esse é o meu filho amado, em quem meu coração se alegra. Essa voz diz isso, e a Bíblia diz: então, logo depois disso,
imediatamente após, Jesus é levado para o deserto, e é levado pelo Espírito, e no deserto ele começa um jejum de 40 dias e 40 noites, e nesse jejum, depois de 40 dias e 40 noites, ele teve fome. É nessa hora que ele está debilitado, é nessa hora que o físico, a parte humana de Jesus está debilitado. A Bíblia está dizendo fome, no sentido como ele chegou ao seu limite, ele está no seu limite, ele chegou ao seu máximo, ele não tem mais como suportar aquilo, ele tem fome, e porque ele tem fome, ele está debilitado, ele está no deserto, jejuando, sua guarda baixou, sua força diminuiu, se aproxima o tentador. E não é assim? Quando a nossa guarda está baixada, quando a gente se sente um pouco enfraquecido, debilitado, é nessa hora que o tentador se aproxima. Verdade ou não? É nessa hora que você fica mais vulnerável. Ele vai falar. Interessante que essa palavra se aproxima, me incomodou muito, e eu fui procurar até no grego. Fazia tempo que eu não fazia isso, eu fui dar uma olhada no grego que está escrito aqui. E no grego não é bem a palavra aproxima-se, mas é vem o tentador, vem, ele vem, ele vem. Quando você está debilitado, ele percebe que você está enfraquecido, aí ele vem. Aí é o momento que ele quer vir sobre você. E ele vem com uma questão muito simples. Ele vê Jesus enfraquecido, ele vê Jesus debilitado, Jesus com fome, e ele diz assim: se és, esse se és é a dúvida, é aquele momento que ele lança um questionamento. Jesus tinha ouvido no batismo a palavra, a voz de Deus dizendo: esse é o meu filho amado, esse é o meu filho amado, é esse que meu coração se alegra, esse é o meu filho. E agora ele enfraquecido, agora ele com fome, vem o tentador e disse: se és. O ataque de Satanás é na identidade de Jesus. O ataque do diabo é na identidade de Jesus. Se és o filho, se és, será que é? Será que você é? E aqui eu quero tirar uma lição para a minha vida e para a tua vida, meu irmão. O inimigo vem atacando a identidade. Ele vem fazendo você esquecer qual é a sua identidade. Ele vem fazendo você perder a sua identidade. Todos nós aqui temos uma identidade. E quando nós estamos passando por momentos de dificuldade, de luta, de problemas na nossa vida, o ataque se levanta na nossa identidade. E ele diz: ei, se você é filho de Deus, por que você está passando tanta dificuldade? Se é filho de Deus, por que você está passando essa enfermidade? Se você é filho de Deus, por que você está com fome? Se é filho de Deus, por que você está desempregado? Se realmente Deus existe, por que você está aí passando por essa luta? Se és o filho de Deus, por que você está passando por esse problema? Ei, deixa eu dizer, se você realmente é cristão, por que você está passando por essa prova? Se és. O ataque é na sua identidade. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, que você precisa saber disso, meu irmão. Você precisa entender, nenhum deserto mudou a identidade de Jesus. Ele ainda era o Filho de Deus, e nenhum deserto muda a sua identidade. Você é filho de Deus, você é filho de Deus, você é filho de Deus. Eu não sei se você já passou por isso, mas algumas vezes na nossa vida, a gente passa uma dificuldade, uma luta, e a gente fala: Deus, será que realmente eu fui chamado para ser pastor? Será que realmente essa igreja é abençoada? E Deus fala: ei, deixa eu te dizer uma história, eu pus o meu filho pelo Espírito no deserto, e lá ele foi tentado na sua identidade, e nenhuma prova, e nenhum problema, em nenhum momento a identidade dele mudou. Ele era o meu filho, assim como você é o meu filho. Quantos podem dizer glória a Deus aqui, meu irmão? Nenhuma situação, nenhuma dificuldade, nenhuma provação pode mudar a sua identidade. Você precisa entender o que eu estou pregando agora, porque é muito importante você entender, querido, que o ataque do inimigo
é na sua identidade, é fazer você ser menos do que você é. Você é constituído como nação santa, povo escolhido de Deus, você é o sacerdócio real, você é o filho dele, você é co-herdeiro, você é chamado para a glória dele, você é dele, você é herdeiro de Deus, herdeiro de Deus. Ele acei, anda lá. Churianda Labachê. Quando você passa, querido, uma provação na tua vida, quando você passa uma tentação na tua vida, quando o diabo quer levar você a fazer algo que você não deveria fazer, ele não está apenas te oferecendo um prazer, ele não está apenas oferecendo um momento alegre na tua vida, ele está tentando corromper a sua identidade. Você não entendeu? O que o pecado quer fazer na sua vida é destruir a sua identidade. Deserto não destrói a sua identidade. Provação não destrói a sua identidade. Quantos estão comigo aqui? Luta que você passa na sua vida não muda a sua identidade. O que muda a sua identidade é quando você cede para as dúvidas do diabo. Ele diz: se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Está passando fome por quê? Você entende? Mas eu quero que você levante sua mão agora, querido. Se você sente a paz que eu sinto nesse momento, diga assim: nada pode mudar a minha identidade. Eu não sei o que você anda dizendo a respeito da sua própria identidade para você. Algumas vezes essa forma como você olha para a sua vida e você diz, você é um fracassado, sua vida é uma vida de luta. Essa é a sua identidade. É o que você diz para você. Mas eu tenho certeza que algumas pessoas olham para a sua vida e gostariam de viver a vida que você vive. Dá para entender o que eu falei ou não? Mas você vai construindo a sua identidade baseado naquilo que você viveu, dos seus problemas, dos seus desertos. Eu quero te ensinar uma coisa: não construa a sua identidade baseada no seu passado. Construa a sua identidade baseada no seu futuro. Você não ouviu? Tem gente que tampa o ouvido nessa hora, gente. Você está construindo a sua identidade baseada nas coisas que você viveu no passado, nos desertos que você enfrenta, nos problemas que você está passando. Eu desafio você a construir a sua identidade baseada no seu futuro. No seu futuro você vai estar do lado do Rei dos Reis, Senhor, que vive e reina para sempre. Eu não vou construir a minha identidade nos desertos que eu passei. Eu vou construir a minha identidade no futuro que Ele prometeu para mim. Em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos seus pés. A minha identidade é do lado do Rei dos Reis, porque Ele vive e reina para todo sempre. Ele disse: a casa do meu pai tem muitas moradas. Eu fui lá preparar lugar. Se não houvesse, teria lhe dito. Essa é a sua identidade. Tua identidade é de filho. Quantos podem dizer comigo? Eu construo a minha identidade baseado no meu futuro. Quantos podem aplaudir o Senhor? Dar um brado aqui. Glorifica Ele. Você está construindo a sua identidade baseado no deserto. Jesus está construindo a identidade dele baseado na ressurreição. Eu gosto desse barulho, gente, quando vocês dão glória, quando vocês glorificam. Eu quero ver essa igreja aqui, sabe aquelas igrejas americanas, sabe? Eu me sinto nessa hora aqueles pastores, o Marrom é meu amigo, vai entender. Aqueles pastores, sabe entender? Não precisa nem terminar, né? Eu me sinto assim. Ele vai fazer, meu irmão, a sua identidade de acordo com o futuro dele. Mas é nessa hora que você está no deserto que Ele vem e se aproxima. E Ele vem e fala: ei, se você é o Filho de Deus, por que você está passando isso aí? Fala para mim. Não é nada. É nada, não é assim? Adianta você servir a Deus, adianta você adorar. Então o diabo vem aqui agora, presta muita atenção. Nessa hora você não pode desviar. Foca em mim. Amém? Foca em mim. O diabo vem até Jesus e fala assim: eu vou dizer para você como é que é um filho de Deus. Quem vem dizer isso agora é o
Diga aí. Tem gente que tem até medo de falar. Fala, diabo, sai, cruz credo. Não, cruz credo não, irmão. É em nome de Jesus que sai. Essas piadas me... Eu estava indo tão bem, né? Estava pregando direitinho, não estava, pessoal? Aí... Mas presta atenção. O diabo vai dar uma explicação para Jesus. Vai dar uma aula. Como é que é um filho de Deus? Ele diz, se és o filho de Deus, transforma pedras em pães. O diabo vai dizer o seguinte, na ideologia do diabo, um filho de Deus é aquele que transforma pedras em pães, não passa necessidade, não passa vontade, viu, quer, pegou, é dele, vive como um filho de Deus. Essa é a ideologia do tentador. Para ele, o homem que é filho de Deus é um transformador de pedras em pães. Dá para entender essa expressão? Aonde tem problema, ele vai lá, resolve, ele faz, ele é o filho de Deus. Essa é a visão dele. Segundo, ele diz, se és o filho de Deus, levou Jesus ao cume do templo e disse, pula daqui e mostra para que você veio. Os anjos vão vir, eles vão voando, uau, imagina essa cena, Jesus caindo, os anjos pegam ele, levantam e todo mundo diz, uau. Ele está dizendo assim, se você é um filho de Deus, você deveria viver todo o sucesso, toda a glória, toda a honra que você puder viver, mostrar para que veio. Aliás, assim, se você é um filho de Deus, as pedras não podem fazer você tropeçar, o universo conspira a seu favor. Era uma piada essa parte aqui, mas lembre que você vai ouvir muitas vezes essas coisas no púlpito, isso quem está falando é o diabo. Eu não consigo entender isso. Porque quando o diabo está apresentando o Filho de Deus, ele está dizendo assim, olha, ele não tem problema, ele não passa vontade, ele não passa necessidade, por que ele está passando por um deserto, ele não passa por deserto, se és o Filho de Deus, você precisa fazer tudo, e tudo que você fizer vai ter que sempre ser o melhor, você nunca vai ter um problema na sua vida, certo? E depois ele leva, e nessa hora foi a hora que mais me chamou a atenção, porque ele não fala mais se és um Filho de Deus, ele fala, tudo isso eu te darei, e mostra os reinos, a glória, se prostrado me adorar. Então a terceira coisa é o seguinte, se você é um filho de Deus, de acordo com o diabo, você tem que ter todo o sucesso, toda a riqueza, todo o poder, nenhum mal pode vir na sua vida, porque você é um filho de Deus. Entende isso? Você precisa ter todo o conforto, toda a segurança, todo o controle, conforto, segurança, controle, segurança, sucesso, sucesso, controle e segurança. Assim é um filho de Deus. Isso não faz muito sentido, querido, porque eu quero contar uma história que eu li essa semana. De acordo com essa lógica do inimigo, eu li uma história essa semana que falou muito do meu coração. Um pastor foi pregar em Bangkok, e ele tinha um amigo de infância lá que era missionário. Mas ele não conseguiu nem encontrar esse amigo. Ele parou o avião e falou, quem sabe dá tempo de eu ver esse meu amigo de infância. Diz que era um homem muito usado por Deus, ele queria ver, esse pastor queria ver. Para surpresa dele, quando ele desceu do avião, estava o amigo dele esperando ele. E ele falou, como é que você sabia que eu vinha? Ele falou, eu descobri que você vinha, eu viajei numa cidade do interior, fui lá buscar. E eles foram para o hotel, e eles jantaram, e no hotel eles começaram a falar da vida, das missões, da obra, e aquele pastor missionário diz assim, eu vim aqui para me despedir de você. O pastor olhou, como assim? É porque Deus já me falou que Ele vai oferecer a minha vida como sacrifício de louvor. E essa é a última vez que a gente se vê. Se abraçaram, foram embora, 2 meses depois ele está pregando, sai da igreja, recebe um tiro. Ele era filho de Deus. Para alguns, se ele fosse filho de Deus, tinha que ser mais ou menos como um filme Matrix, né? Ele fazia assim, tchá, a bola parava.
Não é assim? Mas ele foi um filho de Deus? Foi um filho de Deus? O que define que você é um filho de Deus, Jesus vai dizer para nós. Às vezes a sua luta, a sua batalha é na sua identidade. Porque você esquece o que é um filho de Deus. Filho de Deus não é o número da sua conta bancária. Filho de Deus não é a quantidade de bênçãos que você recebe, a quantidade de desejos que você realiza. Ser filho de Deus não é isso. Jesus diz assim, deixa eu explicar para você o que é um filho de Deus. Satanás diz, filho de Deus é quem tem todos os seus desejos realizados, transformador de pedras em pães. Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, nem só de desejos realizados viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Escute, de todas as maneiras que Deus escolheu se revelar ao homem, e de todos os atributos que Deus tem, amor, paz, graça, alegria, sabedoria e conhecimento, Ele escolheu se revelar através da sua palavra. No princípio era o verbo estava com Deus, e Ele manifestou a sua palavra. Cristo é a palavra encarnada. O Filho de Deus é aquele que tem a palavra dentro do seu coração, aquele que tem Cristo dentro da sua vida. É isso que te faz um filho de Deus. Não é sua conta, não é o seu deserto, não é a sua luta, é a palavra que habita dentro de você. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Filho de Deus. Sua palavra. Quantos podem dizer amém, querido? Eu não estou dizendo que Deus não tem sucesso, eu não estou dizendo que Deus tem bênção, mas não é isso que te define filho de Deus. O que te define filho de Deus é que você tem a palavra dele, você tem Cristo Jesus dentro do seu coração, e se você tem, dá um brado, glorifica, porque é filho. Querido, eu posso estar do lado de um pastor de uma igreja muito grande, e posso estar ao lado de um pastor de uma igreja muito pequena. Preste atenção, o que define se ele é filho de Deus, não é a quantidade de membros que ele tem na igreja, mas é a palavra que habita dentro dele, Cristo Jesus. Quantos creem? Mas todo dia você é pressionado, todo dia você passa por luta. Se és filho de Deus, transforma a pedra em pão. E você fala, mas... E Jesus fala, fique tranquilo. Não é o deserto que te define, é a minha palavra que define você. É a palavra que arde dentro de você. E a palavra é Cristo. De todas as formas que Deus podia se revelar ao homem, Ele escolheu se revelar através da sua palavra. E o verbo se fez carne. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. Quem pode aplaudir o Senhor aqui? Se alegra, meu irmão. Dá um sorriso. Você é filho. Não é o teu sucesso, não é o seu controle, não é a sua segurança, não é o seu deserto que te define. É a palavra. Então, o inimigo levou e disse, joga daqui, mostra para que veio. Os anjos têm que te guardar, o universo tem que conspirar a seu favor. E Jesus disse assim, vou te explicar o que é ser um filho de Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Agora você precisa prestar muita atenção, senão você não vai entender. Um grego definia o seu conhecimento e a sua razão por meio da lógica, certo? A forma como ele entendia era a lógica. Mais ou menos como o inimigo está fazendo. Ele está dizendo assim, bom, se você é filho de Deus, você não tem que passar necessidade, você não tem que passar aprovação, você não tem que passar dificuldade. Não é lógico? Dá para entender? Amém? Essa foi a parte que eu mais achei que a gente não ia, sabe, fluir. Mas está fluindo. Amém? Porque é lógico. Se eu sou um filho de Deus, eu não tenho que passar aprovação. Eu sou um filho, não é lógico? Se eu sou um filho de Deus, eu só tenho que viver de vitória em vitória, não tem luta. Não tem, não é assim? Não é lógico? Mas o hebreu, ele não entende dessa maneira.
O Hebreiro entende que o conhecimento verdadeiro, a razão verdadeira, se dá pela obediência. O que te torna filho não é o cartão de crédito do teu pai, mas é como você obedece a ele. Quantos entenderam o que eu estou pregando aqui, meu irmão? O que te torna filho é a sua obediência. O que te torna filho é que você deseja obedecer. E as bênçãos de Deus se manifestam depois aos obedientes, meu irmão. Qualquer um pode pegar o meu cartão de crédito e gastar aqui, meu irmão. Qualquer um, mas não quer dizer que é meu filho. Filho é aquele que obedece. Filho é aquele que compra a briga do pai e diz: esse é meu pai, ele mandou, eu vou fazer. O que te torna filho é que você é obediente a Deus. E aqueles que são obedientes, dêem glória a Deus, porque isso é o sinal de filho. Jesus contou a seguinte parábola, viu? Um pai que tinha 2 filhos. Um desejou que ele morresse: me dá minha herança e vou gastar tudo que você tem. É filho? Não é filho. O outro está dentro de casa reclamando para viver, falando mal do pai, sou um escravo na sua casa. É filho? Não é filho. O filho é quando ele se arrepende e volta e diz: meu pai. Os que moram aqui nessa casa são mais abençoados. Eu quero viver embaixo da tua graça. Esse é filho. O que te torna filho é o desejo que você tem de obedecer, meu irmão. É o desejo que você tem de servir a Deus. Diga glória a Deus por isso, meu irmão. E aqui é uma chave para você. A maneira como Deus ensinou na sua palavra, que nós nos tornamos filhos abençoados de Deus, é que primeiro nós obedecemos e depois nós vemos os milagres. Primeiro nós obedecemos, depois nós vemos a resposta. Primeiro nós obedecemos, depois Deus manda os sinais. A Bíblia diz, olha que interessante, Moisés disse: Senhor, como saberei se tu estás comigo? Ele disse: vai, busca o meu povo, liberta ele do Egito, trará ele aqui, e nesse monte adorará. E o sinal é esse: você vai trazê-lo aqui e vai adorá-lo aqui. Escute, só vem o milagre, só vem a recompensa depois da obediência. Esse é o sinal do filho. O que te torna filho é a obediência, não o sucesso, não os sinais. Quantos filhos de Deus estão nessa igreja hoje? Digam amém, querido. Escute, quanto você já suportou, quanto você já passou. Quantas vezes você já deu de cara com Satanás, dizendo: se és o filho de Deus, por que está passando essa necessidade? E você não entendeu, e a resposta está aqui: és um filho de Deus, porque tinha a palavra dentro do coração, que é Cristo Jesus, e tinha obediência dentro da sua vida. Você pode dizer amém? Terceiro sinal de Jesus. Por que nós somos filhos? Porque ele diz assim: me adore e eu vou te dar tudo isso aqui. E Jesus diz: não, um filho não adora outros deuses, o filho adora o pai. Somos adoradores de Cristo Jesus. O que torna filho é que nessa igreja aqui é muito fácil saber que somos filhos, porque se eu disser adore ao Senhor, vai começar um barulho aqui, um movimento de glória, porque os adoradores de Deus aqui começam a adorar o Senhor, porque são filhos dele, porque recebem a bênção de Deus, e recebem os milagres de Deus por meio da obediência, e recebem a palavra de Deus, e sabe que a palavra de Deus está fervendo dentro do coração. Você é um adorador, meu irmão, adore a Ele. O que nos torna filho não é, querido, as bênçãos materiais. O que torna filho é que só a Ele adoramos. Não há outro Deus além de Ti. Não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. A Ele a honra, a Ele a glória. Por Ele e para Ele são todas as coisas. Os adoradores que são filhos aqui, fiquem de pé, glorifiquem ao Senhor. Vivam nessa bênção de Deus, vivam nessa obediência. Santo Deus! Abre seus lábios, diga: Senhor, muito obrigado. Obrigado, Jesus. Você é filho? Sou filho, porque eu sou obediente, porque eu adoro só a Ele. Não há outra coisa, não há riqueza, não há poder, não há reino, não há glória que me agrada. O que me agrada é a presença dEle, é Ele. Levante sua mão e diga: Senhor, obrigado, porque eu sou filho, sou herdeiro, e pela obediência eu vejo os meus milagres.
Quantos podem aplaudir o Senhor aqui e dizer glória a Deus, meu irmão? O que me torna filho não é o tamanho da igreja, não é o tamanho dos recursos, não é o tamanho das riquezas que a gente pode conseguir. O que nos torna filho é a palavra, a obediência e a adoração a Ele. Aleluia, adore, 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 dê espaço, adore, adore, se reconcilia, adora, se reconcilia, adora, adora, adora. Você estava sendo tentado, estava sendo provado, passando por tentações, dizendo, ei, se és o filho, por que passa por isso? Adore, 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 quebre essas tentações, quebre esses ataques do diabo, adore, 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 meu irmão, quebre essa fúria do inimigo, lançando você para baixo, quebrando a sua identidade, adore, 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 não deixe essa identidade ser mudada de filho, é filho no deserto, é filho no paraíso. Aleluia. Somos tentados, meu irmão. E sabe que o Espírito fala comigo que algumas pessoas estão sendo tentadas agora. O diabo não tentou só no deserto, ele tentou também no paraíso. Gênesis capítulo 3, versículo 6, e a mulher olhou e viu que o fruto era agradável aos olhos, bom ao paladar, e bom para dar conhecimento do bem e do mal. Sucesso, controle, desejo, sucesso, controle, desejo, desejo, sucesso, controle, poder, poder, sucesso, controle, no paraíso também. Mas o que torna filho no paraíso também, é a palavra, é a obediência, e adorar o Senhor. Quantos podem aplaudir o Senhor aqui, querido? Você está sendo tentado no paraíso ou no deserto, meu irmão? Essa é a tentação matricial de Deus. Essa é a tentação matricial da palavra de Deus. Você entende isso? O que o homem busca? Mais conforto, mais sucesso, mais poder, mais controle, mais segurança, mais segurança, mais sucesso, mais controle, mais poder, mais segurança. Entende? Está no paraíso, está no deserto. Nada disso define se você é filho. O que define se você é filho é se hoje à noite você diz, Senhor, obrigado, porque tua palavra habita dentro de mim. Obrigado, Senhor, porque mesmo quando eu não queria te obedecer, o Senhor me esperou. O Senhor me esperou. Obrigado, mesmo quando eu não entendia, o Senhor me fez nascer de novo. Obrigado, porque quando o Senhor estava abandonado e esquecido e sem oportunidades, o Senhor disse, ei, toma a tua cama e levanta. Quantos filhos de Deus nós temos aqui, querido? Não é o teu sucesso, não é o seu dinheiro, não são as suas bênçãos materiais que te definem como filho. O que te define como filho é a obediência. Meus filhos são meus filhos quando eles me obedecem. Entende isso? Deixam de ser os filhos muitas vezes, porque quando eles não obedecem, eles saem em rebeldia, eles se distanciam do Pai. Mas aqui, querido, Jesus está dizendo, nenhum deserto muda a sua identidade. Põe a mão no teu coração, diga assim, eu sou, no deserto ou no paraíso, filho. Pode aplaudir o Senhor, querido, senta, querido, glória a Deus, aleluia, oh glória. A nossa identidade, pode sentar, querida, a nossa identidade é constantemente atacada, você não percebe isso, mas o diabo muitas vezes vem até você e fala, ei, se você é filho de Deus, por que está passando esse problema? E Deus está dizendo para nós assim, ei, fique tranquilo, não é isso que te define. Será que nós somos tentados hoje? Sabe o que eu creio? Hoje de manhã eu tive essa impressão, pessoas que estavam aqui hoje, tristes, angustiadas, pensando se Deus estava com ela. Querido, Deus está com você. Eu vi uma história essa semana que falou muito comigo. Disse que um avô foi ver seu neto no hospital pela primeira vez. Eu não tenho neto ainda, mas eu imagino que deve ser uma sensação linda, né? E quando ele entrou no hospital, ele pegou aquele netinho que ele nunca tinha visto, e ele pôs no braço. Ele nunca tinha visto o neto. E ele sentiu um amor tão profundo.
E ele olhou e falou assim: será que alguém no mundo me ama como eu amo você? E algo falou no coração: Deus me ama como eu amo esse menino. Querido, nada muda a sua identidade. Deus ama você. As lutas, os desertos, as provações, o amor de Deus ainda continua te sustentando. Te sustentou no passado, te sustenta nas provações, te sustenta no paraíso, te sustenta no deserto. Ele ama você. E o que eu quero fazer nessa noite é repreender toda a tentação do diabo que está fazendo você esquecer quem você é. Você é filha, você é filho do Deus Altíssimo, e Ele te ama desse jeito. As pessoas podem achar que você não é nada, as pessoas podem pensar de você que você é um fracasso, não importa. Deus olha para você e fala: é meu filho, é minha palavra habita nele. Mas eu preciso despertar você, eu preciso acordar você sobre um assunto muito sério. Nós vivemos um tempo onde, quando nós falamos sobre essa batalha, essa luta, essa personalidade do mal, as pessoas acham que isso faz parte de uma religião muito primitiva. Falar de demônios, falar de diabo, essa coisa não existe. Nós vivemos um tempo onde as pessoas se tornaram tão incrédulas com relação a isso, que elas acham que podem vencer o mal com boa educação, trabalho social e dinheiro. Deixa eu dizer, temos que fazer a obra, temos que fazer boas ações sociais, temos sim que parar a malignidade, muitas vezes por meio de ajuda, de socorro, mas eu quero te dizer uma coisa para você: não é assim que a Bíblia diz que nós vencemos o mal. Nós vencemos o mal por Ele, por Jesus. É Ele, querido. A Bíblia diz em Romanos 16:19: em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos seus pés. Em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos seus pés. Não seja ingênuo. Eu não estou dizendo que nós não temos que ter trabalhos, não estou dizendo que nós não temos que ajudar as pessoas socialmente. Eu estou dizendo que o mal não se vence com boas obras, o mal se vence com a autoridade e a palavra do Senhor. O mal é expulso em nome de Jesus. Algumas pessoas acham que vão vencer o mal se melhorarem a sua educação, vão vencer os seus problemas de casamento, se eles resolverem o seu problema de educação financeira. Deixa eu dizer, tudo isso é útil, é importante, o diabo muitas vezes entra por aí também, mas há uma coisa que você precisa entender: está acontecendo uma batalha espiritual, há uma batalha. A Bíblia diz que as trevas se levantam. Meu irmão, deixa eu contar uma coisa para você, responda essa pergunta para mim: você crê que Jesus se encontrou com Nicodemos? Quem crê, diga amém. Você crê que Jesus se encontrou com a samaritana? Diga amém. Você crê que Jesus foi no tanque de Betesda? Diga amém. Agora eu lhe pergunto, você crê que Jesus foi ao deserto e viu a Satanás e foi tentado por uma personalidade maligna? Entendeu? Nós conseguimos crer que a samaritana ele encontrou, mas muitas vezes nós não entendemos, querido, que há uma batalha sendo travada. É evidente que nós precisamos de boa educação, é evidente que nós precisamos ajudar socialmente as pessoas, mas nós não podemos ser ingênuos, querido. C.S. Lewis falou mais ou menos assim: a igreja que pode fazer o maior serviço para o diabo é parar de acreditar que o diabo existe. Parafraseei by Klaus Piragini, que não lembra a frase toda. Você entendeu ou não? Ok, quando você começa a perceber e achar que a sua luta é só intelectual, é só cultural, é nessa hora que você fica fraco. Porque a tua batalha muitas vezes só vai ser vencida se você usar a autoridade que há no nome do Senhor Jesus. A sua batalha só é vencida se você se posicionar espiritualmente e dizer: ei, eu sou filho de Deus. É tão interessante isso, porque a gente acha que os outros podem estar passando por uma batalha, mas a gente não. Não é? Os outros podem estar passando uma batalha, mas eu, não, não é uma luta contra a minha identidade de filho. Na verdade, isso é para você, pastor. Eu na verdade estou assim, estou num momento mais intelectualizado. Está entendendo? Não, sabe, essa preguiça que eu estou de orar, isso aí é normal, porque eu estou numa fase onde eu estou vendo outras coisas. É filho?
Filho obedece, filho tem a palavra. Filho adora. É filho, filho obedece, filho tem a palavra, filho adora. Dá para entender isso que eu estou dizendo? Eu vi uma história que fala tudo. Hoje eu quero entregar tudo e sair daqui vazio, posso? Amém? Entregar tudo e ir embora para casa. Eu falei, entreguei tudo. Isso é tão interessante como a gente gosta de falar para os outros. Não, você precisa ter uma vida santa. Você precisa ter santidade. Eu na verdade, eu estou aprendendo, eu estou vivendo. Dá para entender? Mas quando a santidade é contra você, você também não gosta. Quer ver o exemplo que eu vou te dar? Saiu no jornal da Itália uma história muito interessante. Diz que um homem maligno até, gostava de promiscuidades, gostava de ir em bordéis. Pronto, falei. E ele se gabava disso, se vangloriava. E quando as pessoas disseram para ele, olha, isso endireita a tua vida. Entende o que eu estou dizendo? Anda na retidão, ser santo. Isso não é para mim. Isso não é para mim. Então um amigo dele falou assim, olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Abriu um bordel perto da sua casa, é maravilhoso. Ele falou, é mesmo? Vou lá. E ele foi. E quando ele chegou lá, forte, né? Quando ele chegou lá, ele falou que era a moça mais bonita daqui. E trouxeram uma moça. Quando a moça abriu a porta, era a esposa dele. Era a esposa dele. A santidade é para os outros, não para mim. A batalha é para os outros, não para mim. Quantos conseguem entender o que eu estou dizendo, meu irmão? Então ela tinha que ser, ele não precisava. Assim muitas pessoas estão vivendo as suas batalhas espirituais. A Bíblia diz que está sendo travada uma guerra. Quantos creem nisso, querido? É bem verdade que algumas pessoas querem culpar todas as coisas ao diabo. É bem verdade que muitas vezes nós colocamos as coisas que nós deveríamos fazer justamente para dizer, olha, você errou, né? Mas deixa eu dizer uma coisa, não diminua a batalha, tenha discernimento. Os países que tentaram resolver os seus problemas de luta espiritual e começaram a diminuir as suas batalhas espirituais, escute, com intelectualidade, com filosofia e educação, estão sendo bombardeados, atacados, vivendo embaixo de atentados, porque o mal não se vence só com cultura, o mal se vence com a autoridade do nome de Jesus. No ceticismo, nós achamos que tudo tem um motivo. No ceticismo, nós achamos que não existe essa personalidade maligna, que não existe uma batalha espiritual. Há uma cena naquele filme, daquele homem que comia as pessoas, Hannibal. O brasileiro é Aníbal, né? No brasileiro é Hannibal, que é muito interessante disso. Diz que a policial faz uma pergunta para ele. Olha para o Hannibal e fala assim, o que levou você a se tornar essa pessoa? O que levou você a matar as pessoas e comê-los? Foi sua mãe? Foi sua educação? Foi falta? Ele era um médico. O que levou? Você foi torturado? E ele diz uma frase que é contra esse ceticismo da nossa época. Ele diz, não me reduza às minhas experiências do passado. O que me fez ser assim, fui eu mesmo. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Nós queremos achar o motivo do mal na psicologia. Nós queremos achar o motivo do mal na falta de educação. Isso muitas vezes nos influencia. Mas escute, o mal é uma personalidade. Ele tentou no paraíso e ele tenta no deserto. Você precisa repreender esse mal. Precisa se posicionar. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Quantos querem receber uma boa notícia? A boa notícia que eu quero te dar é que esse mal já está derrotado na cruz do Calvário. É que esse mal, meu irmão, não é igual nem do mesmo tamanho de Deus. Nosso Deus é criador, Ele é criatura. Esse mal está debaixo dos pés do Senhor. Esse mal, não se engane, não tem o mesmo poder. Maior é o que está em você do que o que está no mundo. Se levante, se posicione, meu irmão, vença esse mal, repreenda. A boa notícia que eu tenho para dar a você, querido, é que Deus te tornou filho, te deu toda a autoridade, e com Ele você é mais que vencedor por Cristo Jesus. Aleluia. Você não precisa andar amedrontado, você não precisa dizer, ai pastor, esse sermão foi muito difícil, eu não vou conseguir nem dormir à noite, porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Querido, levante sua mão e diga, maior é Deus na minha vida. Você é o filho. Então,
Satanás se retirou e os anjos vieram servi-lo. Eu creio, meu irmão, que agora que você está recobrando a sua identidade, está se lembrando do quem você é e que maior é Deus, está entendendo, os anjos do Senhor estão entrando nesse lugar, estão servindo as nossas vidas, estão restaurando, tirando você do deserto. Quantos podem aplaudir o Senhor, glorificar o nome dEle? Oh meu Pai, Senhor, meu Deus, faz a gente entender. A gente precisa entender. Quantos entendem isso? Precisamos entender, meu irmão. No ceticismo, nós queremos jogar culpa na psicologia, na falta de educação, como se não houvesse uma agência. Sabe o que me preocupa nessa guerra? É que pode ter toda a cultura que os Estados Unidos têm, pode ter toda a inteligência que os Estados Unidos possa ter, mas não se engane, querido, a Bíblia fala que há principados e potestades, governos de reinos, não é isso que a Bíblia fala em Daniel? Quantos que já conhecem a passagem, não conhece a passagem? Daniel, não é? Nós temos que orar, meu irmão, a gente não sabe o que está por trás daqueles dedinhos, chamados Trumps, Trump 1, Trump 2, Trump 3, você entende? Muito sério isso, meu irmão. A gente não sabe o que está atrás daquele rapaz lá, Yong, não sei o nome dele, coreano, da Coreia do Norte. Você não sabe, meu irmão, a intenção daqueles homens, a malignidade que entrou, o principado que opera naquele país. A gente não pode ser ingênuo, querido, desperta, se posiciona, Eu oro para que não aconteça nada, e se não acontecer eu vou ficar muito feliz, mas nós temos que se posicionar, meu irmão. A gente não sabe o que está por trás. É muito fácil eu dizer assim, não, mas se ele fosse mais inteligente, mais educado, não, meu irmão, nós temos que repreender a malignidade na autoridade que há no nome do Senhor Jesus. Mas eu quero dizer para você uma coisa muito importante para a tua vida, e termino aqui, vou terminar assim, maior é Deus que está na tua vida.